Todos, espero que me estejam a ouvir bem e a ver bem. Hoje, na emissão desta live, é um momento que podemos dizer especial, astrologicamente, uma vez que corresponde à entrada do Sol no signo do Caranguejo, também chamado momento do solstício de verão, que nas tradições antigas era sempre um momento de grande importância e por isso é que era muito ritualizado nas antigas tribos e nas antigas civilizações. Então eu pretendo aqui também hoje que esta emissão seja também uma espécie de ritual iniciático de revisão ou introdução de temas coletivos ou da alma coletiva para os quais eu espero que vocês gostem e pelo menos que se interessem. Eu fiz aqui uma pequena sondagem numa rede social, Facebook, para ter uma ideia dos temas de interesse das pessoas e a maioria indicou temas de interesse da política atual e coletiva. Eu não vou exatamente falar de política atual coletiva, mas vou falar dos ciclos da humanidade e dos ciclos do mundo, como é que se articulam com os ciclos de Portugal e o que é que tudo isso tem a ver com a espiritualidade. E vão-me dizendo, quem está a ver em direto, está a ver bem, já estou a ver aqui algumas pessoas a dizer boa noite a todos e desejo-vos um excelente verão. Quando terminarmos esta emissão, o Sol já entrou em Caranguejo, é sempre a partir de um momento importante e de inspiração e de impulso sentimental e de alma. Ao mesmo tempo a Lua está quase cheia, então temos mesmo este chamamento para estarmos mais conectados com o nosso propósito superior e com a nossa alma. Então, quero dizer para ficarem até ao fim, porque em princípio faremos um exercício sistémico com objetos e eu espero que seja também do vosso agrado e que, digamos assim, vos dê também informações úteis. Tá? Então, eu vou começar pelos ciclos macro, pelos grandes ciclos, tentando ser simples dentro do que é possível na astrologia. Olá, Anabela, desejo um grande verão também. Depois desses ciclos macro, que ficarão cada vez mais micro, é que eu falarei da ligação com os ciclos de Portugal e o que é que tudo isso, como é que isso tudo se integra com a expansão da espiritualidade no mundo. E à partida darei dicas práticas no fim e tentaremos fazer um exercício sistémico com objetos para ancorar aqui algumas aprendizagens. Então, já agora, para quem me está a ver pela primeira vez e nunca tinha visto, o meu nome é João Medeiros, eu estudo astrologia há mais de 20 anos, sou apaixonadíssimo por todos os ramos da astrologia, incluindo a astrologia mundial, que é também uma área incrível e que nos dá percepções fantásticas sobre o andamento do mundo, e é isso que eu também quero partilhar aqui hoje e que quero também, enfim, que vocês conheçam melhor ou pelo menos com outro enquadramento. Então, começando, eu vou começar pela questão dos ciclos macro do mundo, tentando ser direto e simples, sem ter PowerPoint, nenhum suporte visual, mas tentando ir à essência. Então, na astrologia nós temos centenas, se não milhares, de possibilidades de ciclos para entender o que é que se passa no mundo. Em termos mais macro, anuais, décadas, milénios, séculos. E o que se passa, na verdade, é que há um desses ciclos que é mais importante, que é o ciclo de combinação dos grandes planetas Júpiter e Saturno e das suas conjunções, ou das suas uniões. E o que acontece é que ao longo de milhares e milhares de anos, esses dois planetas vão fazendo conjunções no zodíaco todo. Ou seja, vão percorrendo o zodíaco todo. Por exemplo, ficam 200 anos no signo de fogo, depois ficam 200 anos no signo de terra, depois ficam 200 anos no signo de ar, e vão tendo mais ou menos vão passando 8 vezes em cada signo, ou seja, fazem 8 conjunções iniciais em ciclos de 200 anos em cada signo. O que quer dizer que são ciclos de facto muito, muito grandes e nos ajudam a perceber onde é que nós estamos agora em termos macro da civilização humana. Então nós achamos que estamos muito à frente, que somos muito desenvolvidos porque temos muita tecnologia, mas na verdade nós estaremos a completar mais ou menos 2/3
ou seja, 65% ou 66% ou até 70% do ciclo de possibilidades de uma civilização humana. E esse último terço começou mais ou menos em 1600, quando houve uma alteração de ciclos iniciais de conjunções em fogo para Sagitário, ou seja, nunca tinha havido uma primeira conjunção desses planetas em Sagitário antes de 1600, nos 20 mil anos anteriores. Então é uma quebra com um ciclo de 15 a 20 mil anos e que abre a perspectiva do terceiro terço do zodíaco, que é um terço de expansão, de liberalismo, democracia, globalização, fé, espiritualidade e viagens internacionais e espaciais ao longo dos próximos milénios. Okay? Então, foi a construção, no fundo, do novo mundo, e esse novo mundo teve muito a ver com a criação de um país sagitariano, em essência, ou jupiteriano, em essência, que tem levado o mundo à frente. E esse país são os Estados Unidos. Ou seja, a criação dos Estados Unidos coincidiu com essa conjunção ao ciclo de fogo em Sagitário, entre 1600 e 1800, e também uma série de independências de nações e de liberalismo, e digamos que nós estamos a ser impulsionados a outras dimensões humanas a partir dessa altura, e portanto o mundo não é exatamente o mesmo. Só que nós estamos nos primórdios desse novo mundo e desse novo ciclo da civilização, desse terceiro terço. Okay? Para quem me está a ver de forma às vezes parada ou congelada, pode ser da vossa internet ou pode ser da minha. Em qualquer caso, o vídeo ficará aqui depois no Instagram e eventualmente será passado para outras redes sociais ou para o YouTube. Então, basicamente, a humanidade está a aprofundar a aprendizagem nos últimos tempos e nos próximos tempos de 4 signos, 4 experiências de vida. Virgem, Balança, Escorpião e Sagitário. Ou seja, nos próximos ciclos de 200 anos até daqui a 4.000, 5.000 anos, são estes ainda as principais aprendizagens que a humanidade está a fazer. E tem a ver com aprendizagens mais a nível do relacionamento e do conseguimos pôr no lugar do outro e no termos empatia, sabemos viver os relacionamentos amorosos, matrimoniais, sexuais, sabemos lidar com o trabalho e com as máquinas, sabemos ter paz e ter fé. Então, nós ainda estamos com aprendizagens relativamente básicas para aquilo que achamos e, se calhar, ainda estaremos durante bastantes séculos. Eu não quero ser desmancha-prazeres, mas quero ser realista para dizer que nós achamos que, de facto, estamos muito evoluídos. Sim, demos um grande salto tecnológico, mas ainda não demos um grande salto em termos humanos, em termos democráticos, em termos políticos e em termos espirituais. E é isso que é suposto começar a ser mais desenvolvido agora. Então, o último ciclo que nós tivemos e que acabámos em 2020 foi um ciclo de Virgem, ou seja, regido por Mercúrio, e que teve muito a ver com o desenvolvimento das tecnologias, precisamente, dos cuidados de saúde, revolução industrial, computarização, automatização e deu-nos muitas alegrias, no sentido em que proporcionou outro conforto à sociedade e particularmente também no domínio da saúde e da longevidade. E no domínio material, no domínio da matéria. Então, o paradigma vigente, em termos do que era suposto ser a fé e as crenças das pessoas e dos governos, era sobretudo materialista. Ou seja, o que é real é o que é material. E o que interessa é ter dinheiro e o que interessa é construir posses. Então, nós estamos a transitar desde 1980 para o novo ciclo de 200 anos dessas tais conjunções iniciadas em Balança, regida pelo planeta Vênus. Não é a primeira vez que isto acontece, mas é a primeira vez que isto acontece desde que nós tivemos o início do terceiro terço do zodíaco em Sagitário. Então, é em si uma série de conjunções em ar de 200 anos que tem a ver com a revolução digital, com a revolução social, com a revolução dos relacionamentos, com trabalharmos menos e sociabilizarmos mais e aprendermos mais
e conversarmos mais e lermos mais e interagirmos mais uns com os outros. Então, tem a ver sim com o virtual e com o digital, e não só, e também com o espaço. Uma vez que é a primeira vez que temos um ciclo de 200 anos de conjunções em ar, tem também a ver com o voar, mas depois de termos tido uma conjunção em Sagitário, e portanto que abriu o último terço do zodíaco e abriu uma terceira fase da civilização, de certa forma, ainda a fazer a ponte com a fase anterior. Então, eu espero que esteja a ser claro, até agora, que o novo paradigma dos próximos 200 anos tem mais a ver, de facto, com a qualidade de relacionamentos que nós estabelecemos, com aquilo que aprendemos, como falamos, como comunicamos e como vivemos o virtual e o digital. Se já não tivessem ainda percebido isso ou entendido isso. Então, há aqui, contudo, alguns detalhes em termos simbólicos e também astrológicos relevantes, que foi o facto de esta vivência do último terço e de uma energia mais transpessoal da sociedade é também espelhada pelo facto de terem sido descobertos planetas transpessoais a partir de 1800, Urano, Neptuno e Plutão, e particularmente o planeta Neptuno a partir de 1840 ou 60, salvo erro, que coincidiu com, por exemplo, a descoberta ou a codificação da doutrina espírita. Então, isto quer dizer, esta descoberta dos planetas transpessoais de Urano, Neptuno e Plutão, que nós estamos preparados para viver uma certa libertação da matéria, uma libertação para o espaço e para o espaço dos deuses galácticos e para um mergulho mais profundo nas dimensões do transcendente e do espiritual. Então, isto é uma boa notícia e é uma confirmação, a descoberta dos planetas transpessoais, de nós estarmos a viver, de facto, o início dessa fase de mais abertura e união coletiva, internacional e mundial, numa espécie de grande aldeia única. Então, para além disto, vou contar agora outros detalhes e podem fazer perguntas que eu responderei no fim. Espero que digam-me se estão a fazer sentido, se estão a acompanhar, sim ou não. Há aqui, agora em termos um pouco mais micro, e agora analisando com mais detalhe o que se passa nos momentos atuais, há outros ciclos muito interessantes que se intersetam com estes ciclos que eu falei. E um deles, que eu amo e adoro, que é o ciclo da sociedade, são os ciclos de Saturno. Os ciclos de 30 anos de Saturno. Então, Saturno governa os Estados e as instituições grandes e a civilização e a sociedade. E ele tem uma primeira metade de 15 anos, onde atravessa de Carneiro a Virgem, que é uma metade de mais poder do indivíduo. Ou melhor, vou começar ao contrário. O ciclo de 15 anos de Balança a Peixes, que nós estamos a terminar praticamente este ano e até a primavera do próximo ano, 2025. Portanto, esse ciclo de 14 anos e 70,75 ou 15 anos é um ciclo de mais domínio de Saturno e é um ciclo de mais paz social e de força das instituições, das corporações e dos Estados. Isto quer dizer que, normalmente, a economia funciona melhor, os governos e os Estados funcionam melhor, as repartições de finanças funcionam melhor, as empresas funcionam melhor, mas há uma tendência para concentração de poder ou abuso de poder de grandes instituições ou de grandes oligarquias ou de grandes monopólios ou de grandes empresas. Então, há uma concentração de poder e uma tendência para ditaduras e uma tendência para autoritarismo e para, não digo fascismo, mas para mais concentração de poder em Estados e em estruturas. E o ciclo novo que nós vamos viver, que começará oficialmente em maio de 2025, com a entrada de Saturno em Carneiro, que são ciclos de 15 anos, que se repetem sempre, são ciclos de desconstrução dos Estados, de menos poder dos governos e dos partidos e das empresas e das corporações e mais poder do indivíduo e do povo. É verdade que são ciclos, neste caso de 2025 a 2040, tendencialmente mais caóticos em termos das economias,
das finanças, da política e dos países em que normalmente há mais guerras civis, há mais guerras mundiais, há mais derrubo de Estados e de governos e de outro tipo de governações. Então, é um ciclo de desconstrução dos poderes adquiridos institucionais e de reciclagem para que o povo volte a tomar mais conta do poder e das instituições. E no nosso caso português isso foi muito evidente com o 25 de Abril. Ou seja, o 25 de Abril foi um caso clássico de Saturno em caranguejo. Ou seja, Saturno ao serviço do povo e derrube de uma ditadura para início de uma democracia caótica. Então, muito melhor, então é um bocado este fluxo. Há vantagens e desvantagens dos dois ciclos. No ciclo que eu falei de balança a peixe de Saturno, há mais condições económicas e mais organização. Mas, tendencialmente, menos liberdade das pessoas. Ou há mais controle das pessoas. E o ciclo seguinte, que é o que nós vamos viver a partir de maio de 2025, é o oposto. Há mais desorganização das instituições e dos governos e das empresas e, contudo, mais espaço para a liberdade pessoal e para mudanças saudáveis do ponto de vista democrático. Há um preço a pagar, que é essa instabilidade. É verdade que há um preço a pagar, mas também há muito a ganhar. E o muito a ganhar é não haver sistemas castradores, oligárquicos, corporativos ou de Estado que controlem demasiado as pessoas. Então, é um ciclo revolucionário, mas que acontece de 30 em 30 anos, ou melhor, temos um ciclo de 15 anos mais rígido, mas de progresso, e um ciclo de 15 anos mais caótico, mas também de mais liberdade. Então, a particularidade é que nós estamos a viver o último ciclo de Saturno, melhor, o último ano de Saturno em Peixes, até maio de 2025, e então em maio de 2025 acontece algo muito curioso e também único do ponto de vista astrológico. É que a tal conjunção, a tal entrada de Saturno em Carneiro, que é a tal nova fase de 15 anos, acontece conjunta a Neptuno pela primeira vez em séculos ou se não mais. Então, é um processo de extrema raridade em que é suposto ser integrado o princípio de Neptuno dentro das instituições e corporações de Saturno. Ou seja, é pedido que haja um chamamento mais transcendente, mais coletivo, mais espiritual nesse ciclo de 15 anos que começa. E isso é confirmado pelo facto de nós termos outro ciclo convergente com esse, que é um ciclo de 10 anos, em que há 11 anos, 5 anos e meio que eu chamo o ciclo do mal, e 5 anos e meio que eu chamo o ciclo do bem, que tem a ver com o cruzamento de Saturno com os nodos da Lua. Então, sempre que nós tivemos ciclos do mal, em que Saturno esteve debaixo do nodo sul da Lua, digamos assim, em termos de latitude, nós tivemos grandes problemas no mundo. As principais crises financeiras, guerras mundiais, aconteceram sempre com Saturno debaixo d'água, vamos dizer assim. Incluindo a recente pandemia, que começou no início do outro ciclo do mal, de 5 anos e meio. Vou-vos dar outros exemplos. Lehman Brothers também aconteceu num ciclo do mal. A crise de 1929 também num ciclo do mal. As guerras mundiais começaram num ciclo do mal e acabaram quando começou um ciclo do bem. E então, o cruzamento de Saturno com o nó de norte, que vai acontecer também em abril de 2025, é o início de um ciclo do bem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as forças luminosas ou angélicas têm mais prevalência nos desígnios e nas escolhas dos humanos do que a influência das forças negativas, sejam satânicas ou de outro âmbito. Então, os impulsos mais negativos da humanidade vão estar, digamos assim, a perder, em termos do jogo, em relação aos impulsos mais positivos, luminosos e de verdade da humanidade. Então, na prática, isso corresponde a várias coisas, sendo que uma delas, entre 2025 e 2027, que é quando este ciclo entra em força, com um despertar espiritual e coletivo.
com o despertar espiritual e coletivo e com a desagregação de muitos poderes institucionais que estavam vigentes durante muitos, muitos anos. E, portanto, é normal que haja reciclagens de poder a vários níveis, inclusive nas grandes organizações internacionais. Não é abril de 2035. Abril é entre abril de 2025 a 2040. Ok? Entre abril de 2025 e 2040. 2025 a 2030 nós temos no meio um ciclo do bem, que acontece de cerca de 5 anos e meio, 5 anos e meio, mas coincide com Saturno a convergir com Neptuno e entrar em Carneiro. Então é uma proposta completamente nova em termos da organização da sociedade e que, na minha opinião, uma vez que cruza com a cabeça do dragão em peixes, tem a ver com um influxo brutal, uma abertura de portais, digamos assim, abertura de portais em relação a forças angélicas, luminosas e do bem, e é importante preparar as pessoas, no meu entender, para aceitarem verdades que tinham muita dificuldade em ver. Ou seja, nos últimos 5 anos aconteceu muita coisa tenebrosa que as pessoas até hoje ainda não perceberam que lhes aconteceu. E eu já falarei sobre isso, uma vez que teve a ver com, basicamente, uma das páginas menos positivas da história da humanidade, que foi a pandemia, e que até agora, pelo facto de muita gente em Portugal ter votado nos 2 maiores partidos, 60% dos votantes, na minha opinião, possivelmente não entenderam praticamente nada do que aconteceu na pandemia, como sendo um maior esquema de corrupção internacional, possivelmente, que já aconteceu nos tempos recentes. Então, isso tem a ver com o excesso de poder, precisamente, das oligarquias, que se manifestou, em particular, quando Saturno esteve em Aquário, em 2020, no seu poder máximo. No seu poder máximo. Então, é suposto haver uma desconstrução de muitos mitos e verdades que as pessoas acreditaram, mas que não era verdade, e que isso seja mais evidente, sobretudo, a partir de 2025, 2026, 2027. Então, eu acho, sendo Carneiro um signo da verdade, estando Neptuno conjuntos, que vai ser difícil não ver a verdade. E para algumas pessoas isso vai ser maravilhoso, para algumas outras pessoas isso vai ser muito doloroso. E isso corresponde a um chamado de consciência, a um chamamento de maior consciência coletiva. Maior consciência coletiva para percebermos como é que os governos mundiais foram geridos e têm sido geridos e influenciados. Então, na prática, o que é que corresponde a esta transição de ciclos em que vai haver mais poder do indivíduo e menos poder do coletivo? Mais poder do indivíduo e menos poder do coletivo. Nós podemos, digamos assim, definir essa transição com a palavra, na minha opinião, descentralização. Descentralização. Ou seja, temos de dar menos poder aos papai e à mamã, que é o Estado, e nós assumirmos esse poder e essa responsabilidade. Nós, humanos, seres individuais. Como é que isso se manifesta no dia-a-dia, na prática? Por exemplo, na economia, as pessoas terem mais trabalho independente das empresas. Por exemplo, não precisam de estar fisicamente nas empresas, podem estar a trabalhar a partir de qualquer parte do mundo, e também podem construir mais facilmente o seu negócio, porque hoje em dia, com as redes sociais e digitais e também com a automatização das coisas, é mais fácil fazer coisas que antigamente era impossível, nomeadamente tu teres uma ferramenta de marketing tua para a tua empresa quase a custo zero. Então, em termos de economia, uma reconstrução dos empregos e dos trabalhos e mais espaço e liberdade pessoal. Estamos a falar de ciclos de 15 anos. Ciclos de 15 anos. Depois, a nível da comunicação social, uma tendência que já se vê. Mais jornalismo dos cidadãos e menos jornalismo corporativo. Ou seja, os canais de televisão tradicionais, os jornais tradicionais, estão a perder e vão perder cada vez mais força em relação aos canais independentes na internet. Ou seja, ou de jornalistas que se tornam independentes das suas cadeias, ou de novos jornalistas que se criam a partir da internet e a partir das redes sociais, e que acabam por ter mais
validação e credibilidade do que estações que estão ligadas a grandes empresas que têm interesses pessoais a nível de consumo e de influência do pensamento da humanidade. Então, como aconteceu nos últimos anos. Então, essa é a segunda linha. Nos meios de comunicação social, mais jornalismo dos cidadãos independente e menos credibilidade no jornalismo corporativo. Esse fenómeno já está em curso. Vão colocando questões. Depois, ao nível das finanças, descentralização das finanças. O que é que isso quer dizer? Moedas descentralizadas vão, à partida, ganhar mais espaço. O que é que são moedas descentralizadas? Criptomoedas. Então é normal que, por exemplo, até 2034 ou 2035, moedas como a Bitcoin possam ter tanta importância ou credibilidade ou uso como o próprio dólar. Então nós estamos a caminho, lentamente, mas a caminho, de nós usarmos mais moedas digitais que não são controladas por nenhum governo ou nenhum Estado. Ou nenhum poder ou nenhum Estado. Está aqui a dizer a Dora Tomé, isso é notório nas redes, os influenciadores quase com maior poder do que os média na televisão. Depois, é verdade. Na minha opinião, é verdade. Depois, ao nível da educação, haver mais espaço ou mais procura de escolas alternativas, privadas, mas com políticas sociais, do que escolas públicas, com uma doutrinação também corporativa que não agrada às famílias, como se tem visto nos últimos tempos, nomeadamente com a política deliberada em relação ao LGBT, ao LGBTI e à transexualidade. E à educação nas escolas sexual que promove coisas como pedofilia e que isso já acontece em certos países como a própria Espanha, o que é uma coisa completamente assustadora. Então as pessoas e os pais vão cada vez mais querer ter alternativas de educação dos seus filhos que não passem pelo Estado, mas que sejam mais descentralizados. A nível da universidade também, e as escolas alternativas, mesmo para adultos, obviamente que terão mais tendência a crescer em contraponto e por comparação com as universidades clássicas. Ou seja, se calhar as pessoas vão procurar mais cursos que não estão numa universidade dita clássica, em escolas independentes com atenção social, que pode facilitar, e aqui é que é a questão, são escolas privadas, mas que podem ter mecanismos de facilidade e de solidariedade para quem não pode pagar tanto assim. Fica aqui a resposta à Marta Rodrigues. Ok? Agora, também na saúde, é normal que ao longo dos próximos anos, diz aqui a Mariam, que eu conheço muito bem, que não está de acordo com essa afirmação. Aqui não, é bom que vocês não estejam de acordo, porque o que precisamente também, já agora eu gosto, é que haja diversidade e liberdade de opinião. Esta é a minha opinião e vocês terão a vossa, mas isto para dizer que este fenómeno já tem acontecido de uma forma informal. Ok? Depois, a nível também da saúde, é normal que haja mais espaço nos próximos tempos para a saúde alternativa ou holística ganhar mais espaço ou mais credibilidade no sentido de ver o ser humano como um todo e não de uma forma parcelar ou especializada, o que poderá dar espaço para outras áreas poderem crescer. Então, a descentralização e o poder do indivíduo versus corporação, ao longo dos próximos 15 anos, já se está a notar, diz aqui a Lina Oliveira, que o presidente de El Salvador tem feito um trabalho extraordinário no seu país, tem enfrentado a comunicação social internacional corporativa e já agora adotou também a Bitcoin. É um país que tem comprado Bitcoin a rodos, digamos assim. Depois, grande pergunta, e agora entrando no tema Portugal. Onde é que entra Portugal no meio desta confusão toda e destes ciclos que eu acabei de referir? Bom, é importante dizer que, de certa forma, há aqui um paralelo ou um contraponto entre o poder tecnológico e material que é liderado pelos Estados Unidos e pela cultura anglo-saxónica, sobretudo nos últimos 200 anos, com o que deveria ser supostamente um equilíbrio maior na parte ou na contraparte espiritual ou filosófica, que pode ser dada por países europeus,
liderados por Portugal e lusofonia. Então, Portugal e lusofonia, sendo um país de Vênus, já agora o Brasil também com muita influência de Vênus, atendendo à data da sua, entre aspas, descoberta. São nações com forte influência do planeta Vênus e já agora Portugal especificamente balança o seu ascendente. Então, nesta fase, balança, neste ciclo de 200 anos, é normal, por várias razões que eu vou explicar, que Portugal tenha um papel especial ou de algum destaque. Quando eu digo Portugal, falo também das individualidades portuguesas no mundo. Para já, porque toda a história de Portugal segue um zodíaco, eu já falei disto centenas de vezes e em livros, segue um zodíaco natural, ou seja, segue em Carneiro, Conquistador, em Touro, Povoamento e por aí sucessivamente, Caranguejo, Água Cardinal, expansão nas águas, o terremoto, ou melhor, o tsunami, é na fase de Escorpião, ou seja, a água de Escorpião e assim por diante. Já tenho várias publicações sobre isso, não vou voltar a dizer em detalhe. Mas o que importa dizer é que há, de certa forma, um ciclo que vai desde 1128 a 2166, que eu considero a conclusão deste ciclo da história de Portugal, em que Portugal se poderá diluir mais profundamente numa confederação internacional, espero eu mantendo a sua também, de certa forma, identidade na mesma, mas já viveu, ou está a viver o seu quarto e último auge. O seu quarto e último auge, que é um auge de Aquário, entre 2024 e 2031. E na minha opinião, e também já falei disso por inúmeras vezes a quem me conhece, este auge é a propósito de Portugal. Ou seja, toda a história de Portugal, com os seus requintes simbólicos, sagrados, místicos, templários, espirituais, foi construída para se poder chegar a esta altura, 2024 a 2039, e se poder dar um presente, um rebuçado ao mundo. Rebuçado ao presente esse que ajude na construção do novo paradigma espiritual de visão da humanidade e do cosmos. De visão da humanidade e do cosmos. Então, esse paradigma tem a ver com descobertas a nível da psicologia, possivelmente da ciência, mas sobretudo descobertas ao nível do potencial do humano e constatações, evidências da existência da espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade não ser uma questão de fé ou de fezada, mas ser uma questão comprovada e operacionalizada de certa forma. Sendo que, já agora, um dos instrumentos para essa operacionalização da espiritualidade na matéria é precisamente, no meu entender, a própria astrologia. Dessa conexão com o cosmos, dessa conexão com o divino, de forma estruturada e não de forma simplesmente de opinião ou de intuição. É com uma base estruturada, uma base linguística estruturada, que em parte passa pela astrologia, mas não só, passa também, no meu entender, pelo aprofundamento dos ensinamentos da doutrina espírita, que, já agora, no Brasil, tem sido o país que mais tem desenvolvido, no meu entender, a doutrina espírita. Então, nós já temos, de certa forma, vários mitos nacionais do Quinto Império, que eu já falei, e que tem a ver com tudo isto, com a vivência do quinto elemento, que é o elemento do espírito ou do éter, o regresso de Dom Sebastião, que é, no fundo, a redescoberta da excelência humana através também da redescoberta de Portugal e dos talentos dos portugueses. E esse regresso do Dom Sebastião também tem a ver, de forma também simbólica, com um evento mundano, digamos assim, do dia-a-dia, incontornável, que é a maior celebridade das redes sociais, neste momento, ser um português e ter um mapa praticamente igual ou muito semelhante ao do próprio Dom Sebastião. E eu estou a falar da figura do Cristiano Ronaldo como um exemplo de excelência profissional e de integração dos vários elementos. Não como exemplo para todos seguirem, não que ele não tenha defeitos, mas como a manifestação do regresso simbólico de Dom Sebastião. É um mapa praticamente igual, Sol em Aquário a nascer com Lua em Leão, a ter a maior foco de destaque precisamente no auge de Aquário português, que é o auge da excelência intelectual
e da superação dos limites da matéria e da entrada para o espaço dos deuses galácticos, cósmicos e mitológicos. Então, toda esta dinâmica, da qual eu já falei muitas vezes, e da vivência de um paradigma mais espiritual e menos material, é isso também o Quinto Império, passa por algo que está muito, digamos assim, espelhado na bandeira nacional, que é das poucas ou das únicas, e da única na Europa, com as cores dos 4 elementos. O vermelho do fogo, o verde da terra, o amarelo do ar e o azul da água, e ainda o branco, podemos chamar da quinta essência, país das 5 quinas, regido por Vênus, o astro das 5 pontas, que formam o pentagrama, e que representa o próprio ser humano integrado. Então, o povo português e os povos lusófonos são povos que têm algumas particularidades piores do que os outros povos e melhores do que os outros povos. Sendo que uma das coisas melhores do que os outros povos é precisamente esta moderação e equilíbrio entre as diversas fatias da vida e as diversas áreas de vida. Os portugueses são um povo de família, mas também gosta de se destacar no trabalho. É um povo de afetos, mas também gosta de trabalhar bem. É um povo espiritual, por essência religiosa, mas capaz de grandes feitos físicos de coragem e de genialidade, como foram as descobertas. Então, os portugueses são uma mistura de culturas, uma mistura de povos, e são uma mistura de elementos que se pretende, como um cocktail, digamos assim, de equilíbrio, dinamizar de uma forma equilibrada para outras partes do mundo. Então, este novo paradigma de conexão com a espiritualidade, consciência dos 4 elementos na matéria, teve um primeiro precursor, ou profeta, ou poeta, que foi Fernando Pessoa. Então, Fernando Pessoa, precisamente, e já agora, só para lembrar, que vocês têm na bandeira de Portugal também o zodíaco, a faixa central é o zodíaco, o que também dá muito que pensar. A primeira bandeira nacional, que foi levantada a 5 de outubro, tinha o zodíaco ainda mais visível, com os símbolos do caranguejo a balança, por exemplo, que são símbolos importantes para a nação. Mas para dizer que, para além disso, o próprio Fernando Pessoa, para quem não sabe, escreveu a mensagem, que é um tratado de astrologia, para além de ele ter sido um grande astrólogo e ter construído toda a sua heteronímia em volta da astrologia. Mensagem, maior poema de Fernando Pessoa, eu já expliquei isso no meu livro A Hora de Pessoa, é um tratado de astrologia da primeira à última palavra, em que ele explica o que são casas, signos, planetas, aspectos, ângulos, elementos, cúspides e tudo mais. Portanto, é uma obra de gênio que, infelizmente, as pessoas ainda não perceberam a genialidade e a verdadeira intenção de Fernando Pessoa, que queria construir um catequismo espiritual, esotérico, para ajudar as pessoas, ou motivar as pessoas a estudar astrologia e a aprofundar a espiritualidade. Ok? Na minha humilde opinião. Já agora, houve outro evento recente que vocês tiveram a ocasião de testemunhar, que foi o meteoro que apareceu no ano 2024, o ano de início do auge português, ou do quarto auge oficial, embora já se esteja a notar nos últimos 10, 15 anos, através do preço das casas a aumentar e dos estrangeiros a quererem vir para Portugal, através dos produtos portugueses mais premiados lá fora. Portugal, o destino turístico número 1 de excelência, tem ganho prémios atrás de prémios. Recentemente foi considerado pela União Europeia que Portugal ultrapassou os seus desequilíbrios macroeconómicos. Está com superávites orçamentais desde há vários anos, que era uma coisa impensável, ter as contas organizadas, para além de haver cada vez mais destaque de portugueses no mundo e também na política. Não sabemos se o próprio Costa poderá ter um papel na União Europeia futuramente, mas são vários e múltiplos indicadores, para além de Portugal ser palco de diversos grandes eventos, seja congressos, seja festivais, seja outros tipos de eventos culturais de grande dimensão. Então Portugal tem assumido um bocadinho esse papel de anfitrião de eventos culturais e espirituais, sendo que a música já agora também é um deles, e o desporto também é um deles, mas lá está, para, no fundo, dinamizar
a integração das diversas áreas de vida e da espiritualidade. Agora, por falar em espiritualidade, uma vez que eu já falei do mundo, dos ciclos do mundo, dos ciclos de Portugal, de certa forma, grosso modo, onde é que entra aqui com mais detalhe a espiritualidade, para além do que eu já falei? Uma vez que eu já disse que é suposto, sobretudo e mais intensamente, a partir do próximo ano, 2025, porque este ano ainda é um ano um bocado caótico, sobretudo no verão de 2024, com a quadratura de Júpiter em Gêmeos para Saturno em Peixes, com Marte pelo meio, até às eleições americanas, é normal que a política mundial e que as guerras e que ande tudo muito confuso e muito caótico, mas é suposto, sobretudo a partir de 2000, e já agora este ano era um ano naturalmente mais da direita do que esquerda, porque o ano nasceu com a Lua em Leão, que é típico de haver impulsos mais nacionalistas, o ano astrológico, ou seja, a entrada do Sol em Carneiro, mas para dizer que se eu já referi que à partida o próximo ano é um início também de um grande ciclo de verdade e de descoberta espiritual e de desconstrução das oligarquias, das grandes empresas e grandes instituições e poderes, digamos assim, ditatoriais, o que é que nós na prática podemos fazer? E essa é que é a grande questão, e eu agora quero entrar então numa visão um bocadinho mais útil e prática e operacional para as pessoas que estão aqui. Vão dizendo se está a fazer sentido ou se não está a fazer sentido, vão-me comunicando. Eu já falei disto em outras ocasiões, de outra forma, mas espero estar a conseguir, são muitos ciclos, ter uma via condutora. Fiquem até ao fim, uma vez que também vamos fazer um exercício. Eu ainda não sei bem exatamente como organizar, mas quando lá chegar terei claro na minha cabeça. Então vamos a isto. Então, o que é isso, viver a espiritualidade na matéria? Há muitas pessoas que estão aqui a ver este live, seja agora em direto ou depois em diferido, que se calhar acontece a muita gente que quando as pessoas se mergulham na espiritualidade ou mergulham mais intensamente, a tendência é para terem uma espécie de desorganização muito grande do seu próprio ego. Ou seja, o que acontece a muitas pessoas ditas espirituais é que têm uma vida prática muito disfuncional. Ou seja, não pagam contas, têm fraca higiene, têm uma vida muito instável e acabam por ser o contrário do que é suposto ser. Não cuidam do seu corpo, desmazelam-se, não se alimentam bem e acabam por achar que eu leio muito e sei muito porque eu li Fernando Pessoa ou eu leio livros de astrologia, mas depois a vida amorosa, familiar é um desastre. E, portanto, há, por vezes, muita tendência para as pessoas se desenvolverem mais intelectualmente, mas depois esquecerem-se do seu veículo, do seu corpo e do seu ego. E, na verdade, a vivência da espiritualidade na matéria tem muito mais a ver com integrar o ego e a alma e estruturar o ego para conseguir manifestar a luminosidade da alma. Então, isto implica que tanto os assuntos da alma, que nós gostamos tanto de ler e de ouvir, como nesta live, mais espirituais, mais subtis, mais poéticos até, mais cósmicos, são tão importantes como os outros, mas que os outros também são importantes. Como, por exemplo, tu cuidares do teu corpo, teres as contas pagas, olhares para a tua família, educares os teus filhos, cuidares das tuas amizades e estar também a aprender e teres disciplina e organização nos teus horários. Então, muitas vezes as pessoas, quando estão na espiritualidade, desorganizam-se completamente e têm vidas um bocado frágeis. Só que é verdade que há pessoas que estão desligadas da espiritualidade e que podem ter até muito dinheiro, uma boa organização de vida, uma boa estrutura, mas não têm sentido de missão espiritual, falta-lhes motivação e muitas vezes têm tudo e estão super deprimidas na mesma, porque não têm significado. Falta-lhes significado. Têm tudo estruturado, fizeram à partida tudo certo, cuidam-se até, mas falta um alento maior ou uma visão mais global da vida. Falta de espiritualidade. Então as duas coisas são importantes. Trabalhar o ego, trabalhar a alma. Trabalhar o ego é fazer exercício físico, é limpar a casa, é ser responsável nos compromissos familiares, estar e celebrar em família, viver o amor e construir e fazer coisas para a sociedade. Trabalhar
trabalhar. Ok? Enquanto que viver a espiritualidade pode ser meditar, pode ser rezar, pode ser fazer solidariedade, aprender, ler, ensinar e educar mais massivamente. Exatamente como diz aqui alguém, uma integração entre o céu e a terra. Então, do ponto de vista mais objetivo, vamos começar pelo fogo. O que é viver o fogo na matéria? Exercício físico intenso, idealmente exercício físico diário. Eu quero só vos lembrar que o CR7, ou o, entre aspas, Dom Sebastião regressado, não é à toa que ele é um atleta. E não é um poeta, ou não é um escritor, ou não é um cientista. É um atleta. E é um atleta, uma das razões, no meu entender, é para nós nos lembrarmos que se nós não cuidarmos da principal e primeira responsabilidade que temos, que é pelo nosso próprio corpo, e se não tivermos essa própria disciplina e motivação para viver o nosso próprio corpo, fazer exercício físico e manifestar a luz através desse corpo, que não vale a pena. Então, viver o fogo é ter fé, é ter sentido de humor, é ter energia, é ter alegria, mas também é viver o corpo intensamente. Ou seja, exercício físico diário. Ou pelo menos muito regular. O que é viver a terra? Ter um trabalho organizado, ter disciplina de horários, ter a vida, digamos assim, funcional, trabalhar bem e de forma útil para os outros, e já agora alimentar-te bem e saber fazer de vez em quando, no meu entender, jejuns. Jejuns de vez em quando. Limpa a barriga e limpa a cabeça. Viver o ar, o que é? Ter uma mentalidade resiliente perante qualquer adversidade. Estar em permanente aprendizagem. Fazer mantras, fazer as tuas frases dos teus objetivos. E ter relacionamentos sociais vivos, ricos, dinâmicos. Vivos, ricos, dinâmicos. E a água, ter qualidade nos relacionamentos amorosos, sexuais também, e particularmente familiares e afetivos, estares com os teus filhos, estares com os teus pais, estares com os teus primos, com os teus familiares e desenvolver proximidade, afeto, entendimento, compaixão e mais amor. Claro que também tem a ver com outras coisas no domínio da água, que também tem a ver com higiene com água regular, banhos, idealmente água fria, beber água regularmente, tal como o ar também tem a ver com saber respirar de forma consciente, algo que, por exemplo, disciplinas como o yoga ajudam a fazer e que são das disciplinas mais completas nesta integração do espírito na matéria e que eu recomendo vivamente. Então, se eu tivesse que sintetizar algumas desses ensinamentos, em termos do trabalho interior, para além da pessoa estar constantemente também a aprender coisas novas e a aplicar aquilo que aprende, tem a ver com, se eu tivesse que sintetizar e escolher, exercício físico, jejum, meditação, mantras. São 4 práticas essenciais e muito importantes a qualquer pessoa. Exercício físico, trabalhar o corpo. Mantras, trabalhar o foco da mente. Meditação, trabalhar a conexão com a alma. E jejum, limpar a terra e estar, digamos assim, mais limpo e seco. Ok? Trabalhar os apetites da matéria e os apetites da comida e não só. Então, são algumas práticas muito eficazes. Há muitas mais. Dançar também é muito bom. Tomar banhos de água fria também é muito bom. Mas onde eu queria chegar é o seguinte. Eu comecei esta palestra por dizer que é uma palestra sobre Portugal, espiritualidade e o mundo. Mas a verdade é que se tu não te consegues mudar a ti, como é que consegues transformar o mundo exterior? Se tu não consegues mudar a ti e és a pessoa de quem isso depende, se sabes que tens algo para ultrapassar, algo para organizar e que não organizas, algo para fazer, por exemplo, decorar a casa, arrumar a casa e não fazes, arrumar as tuas roupas e não fazes, estar mais tempo com os familiares e não fazes, exercício não fazes, ler e não fazes, se tu não sabes cuidar de ti, como é que podes querer cuidar e salvar o mundo? Então, a minha mensagem, uma das minhas mensagens principais nesta live, uma vez que já está com o sol em Caranguejo neste momento, é aprenda a cuidar de ti e a disciplinar-te. Se tu te disciplinares e cuidares de ti, vais estar a criar um mundo melhor.
Se tu conseguires a tua atmosfera à volta com a tua família e os amigos estar o mais conectado e profundo possível e contigo próprio, automaticamente isso vai ser espelhado num mundo melhor. Claro que pode ser da tua natureza ter ideais políticos e querer trabalhar mais em política e ter uma participação cívica maior. Isso é maravilhoso, excelente. Se conseguires conciliar isso com o teu trabalho pessoal, melhor ainda. Então, já agora, na aprendizagem, se puderes estudar astrologia, melhor ainda. E antes do exercício final, eu quero receber aqui as vossas perguntas e quero fazer aqui duas referências. Primeira, caso vocês queiram ter uma sessão astrológica comigo, vão ao meu site joamedeiros.com e têm lá consultas e marcam comigo ou com alguém da minha escola. Ok? Se quiserem fazer um trabalho de maior acompanhamento, de profundidade comigo, chama a mentoria, já vamos ao exercício final, podem também ir ao meu site, onde está a mentoria, e candidatam-se a uma sessão estratégica gratuita, em que eu ou alguém da minha equipa fala com vocês, percebe melhor o vosso caso e se faz sentido fazermos um trabalho em conjunto de mais tempo e de mais profundidade para tu viveres o teu mapa na matéria. Porque o que é que acontece na maioria das vezes das pessoas que estudam astrologia? Sabem que têm um ascendente leão, ou ascendente aquário, ou Marte em escorpião, mas não se responsabilizam por isso. Pior, desresponsabilizam-se e culpam a astrologia pelos seus problemas, em vez de verem o seu potencial e assumirem responsabilidade pelo seu potencial. Então, neste acompanhamento, ajudamos a pessoa a viver o seu potencial com dicas práticas e ouvindo e partilhando na vossa caminhada. E já agora, amanhã, vai haver uma sessão ao meio-dia, sexta-feira, dia 21 de junho, ao vivo, de leitura de mapas astrológicos ou de considerações astrológicas, ao vivo, gratuito, para onde se podem candidatar, enviando um e-mail com a vossa data de nascimento e hora e local, candidatando-se a esta sessão. Nós depois enviamos o link, que vai ser feito no YouTube. Tem que estar lá no YouTube, com uma das representantes da minha escola, Centro de Estudos Integrados de Astrologia, que é a Patrícia Pontes. Então vão a ceia.agenda@gmail.com, enviem um e-mail para lá, eu vou escrever aqui, e podem ser sorteados para ter uma mini leitura gratuita, para nós vos ouvirmos e terem um cheirinho do vosso mapa astrológico gratuitamente, e também para nós vos ouvirmos em contexto ao vivo, em que a vossa cara vai aparecer e o vosso mapa ao vivo. É uma nova, digamos assim, prática que vamos passar a fazer, pelo menos mensalmente. Então, em relação ao exercício que eu queria fazer, estava aqui a ver como fazer o exercício de forma que ilustre aqui melhor algumas coisas que falámos. E então, eu acho que vou seguir a seguinte linha. Deixem-me só escrever aqui na cabeça para... Eu vou pedir que vocês tenham objetos próximos. E... deixem-me cá ver. Vou apanhar aqui uma folha do meu filho. E vou fazer o seguinte. Eu vou pedir que vocês... Vou colocar aqui primeiro um K e um R. O K vai ser uma coisa e o R vai ser outra coisa. Ok? Então, o que é que eu vou pedir? Eu vou pedir que vocês tenham aí presentes na vossa sala ou onde vocês estão. Para quem já fez este exercício, um exercício intuitivo. Portanto, eu vou pedir que confiem e no fim, se fizer sentido, ótimo. O Sol acabou de entrar em Caranguejo, a Lua está em Sagitário. Portanto, estamos num bom momento para fazer um exercício de ligação à intuição. Uma espécie de ritual agora de entrada nesta fase nova. São mensagens para os vossos próximos tempos e para o vosso verão, digamos assim. Então, eu quero que vocês escolham aqui. Temos duas letras. O R e o K. Temos o R e o K. E eu vou pedir que tu escolhas uma destas letras e que escolhas um objeto que vai estar associado a esta letra. Esse objeto não tem que ter essa letra, mas é um objeto que tu tens por aí e que
e que vais buscar. E depois tens esse objeto, primeiro repara se é o R ou se é o K. Eu vou-te pedir que tu digas o que é que esse objeto te transmite. Então escreve aqui no chat, eu escolhi a letra K ou R, o objeto que eu escolhi é este, e o que este objeto me transmite, ou simboliza para mim, ou o que ele me diz é isto. E escreves. Então, volto a repetir. Tens um objeto, tens uma letra que é o R e tens uma letra que é o K. Tens uma letra que é o R, tens outra letra que é o K. Eu vou pedir que escolhas uma destas letras e que escolhas um objeto que vai estar associado a esta letra, que não tem que ter esta letra. A Isabel Ruth Barreira diz, rímel beleza, mas qual é que é o objeto? A Ferreira escolheu a letra K, mas agora tem que dizer qual é o objeto que associaste aí da tua sala ou do teu sítio onde estás ou do teu quarto e o que é que ele te transmite. Por exemplo, a Joana Luz Ser diz assim, se eu consigo ver, Joana Luz Ser diz, escolhi primeiro o R e diz comando, opções, escolhas. Ok. Deixa-me ver os próximos. Ashni diz, escolhi o R, estudo, livros. E o K, escolhi relacionamentos. A pele da palavra, escolheu o K, candeeiro de mesa luz. O que é que ele te transmite? O que é que esse candeeiro te transmite? Ok? A Lídia Pires escolheu o R, presépio, família. Presépio, família. A letra K, diz a Ana Martins, K, mola do cabelo. Ok, muito interessante. Ana Paula, porta-velas, luz, mas o quê? Ana Bela Ventura escolheu K, vaso com orquídea amarela, transmite beleza. Ótimo. Ótimo. Olá, boa noite. Diz Andréia Pinto, escolheu a letra R. O objeto é uma caneta que simboliza aprendizagem. A Sandra Lopes diz, escolhi o R, o objeto é uma chave de fendas e representa para mim reparação. Muito interessante. Patricinha Estrangeira, K, livro. Escolhi K, taça de tempo. K, objeto, garrafa, vitalidade, quadro de luz. Diz... Ok, muito bem. Ana Cláudia, K, melro de louça, encontro, relação. Marina Pimenta, K, lápis, criatividade. Muito bem. Agora escolham para outro objeto, para outra letra, escolham um objeto e façam a mesma coisa. Para a outra letra, escolham um objeto e façam a mesma coisa. Enquanto eu bebo aqui um bocado de água, estou a precisar. Então façam a mesma coisa, enquanto eu vejo aqui também a minha lareira, continua viva. Eu vou mandar algumas pinhas enquanto vocês escrevem. Enquanto vocês escrevem, e vejo aqui, K, Lindé, diz fotos, a Karina Januário diz K, fé, esperança. A Mariam, K, livro do World of World Forest, viagens. Muito bem. K e R. K e R. A Clay Colher diz R, caixa de palitos, serve para limpar, picar, multiusos. Limpar, picar, multiusos. Muito bem. Quem mais? Eu escolhi o K, escolhi a minha viola. Transmite música cura, diz a Mónica Martins. K, livro, aprendizagem. Ok. Então vão dizendo, esta é a segunda letra, telemóvel, informação. Caça sonhos, diz o R, a Teresa Candeias. Muito bem. Então, já todos fizeram? Espero que sim. Deixa-me só aqui alimentar. Lua em Sagitário, eu considero o signo da fogueira. Já agora, pessoas que podem pensar, como é que no verão este caramelo tem uma lareira acesa? Primeiro que eu estou num sítio neste momento que não é particularmente quente, que é a costa oeste. Mas é sobretudo porque o fogo simboliza precisamente o espírito e os anjos e as minhas entidades protetoras e é o elemento de maior poder e maior força de ligação ao divino e por isso é que eu gosto, sempre que falo, sempre que posso, ter aqui uma labareda gigante atrás de mim e que eu espero que não caia. A pinha não vai cair. Ok? Então vejam já agora, é uma beleza poder ter aqui também esta força para também vos inspirar, ok? Vamos já dizer quais é que eram aqui as respostas. Marina Pimenta, R, caixa de fósforos. Clay Colher, depois escolheu K, contentor, receber. Então vamos a isto. Vamos ao significado do exercício. Pode ser? O significado do exercício. Então, o significado é o seguinte.
o seguinte, e agora reparem na resolução da questão. Atenção, que é o seguinte. O K simbolizava o teu eu e a tua vida interior. Ok? Então, se tu escolheste prioritariamente o K, ou como primeira escolha, é porque à partida não deves estar muito preocupado com o mundo ou com o teu exterior, deves te preocupar é contigo. Sobretudo, com a tua melhoria como pessoa. Não deves estar preocupado em melhorar as outras pessoas à tua volta, ou em interagir politicamente com o mundo, ou fazer grande estradalhaço. À partida, a prioridade será mais o teu eu, e não o teu trabalho para fora, exterior. Ok? E aquilo que tu escolheste retrata aquilo que é suposto tu estares a fazer. Por exemplo, eu não sei se foi a primeira escolha, mas aqui vou ver aqui atrás quem escolheu a primeira escolha, que há aqui coisas giríssimas. Por exemplo, a Patricinha Estrangeira escreveu, acho eu, que escolheu o K, primeiro o livro. Então, se calhar o trabalho interior tem a ver com aprender mais. Aprender, estudar. A Sandra Lopes disse que é uma chave de fendas e representa reparação. O que é há para ser reparado dentro de ti? Por exemplo, a Andreia Pinto escolheu o objeto, uma caneta que simboliza aprendizagem. Ok? Por exemplo, Esmeralda também disse cartas, representa comunicação. Ana Paula disse conforto, mas não sei se foi a primeira escolha. Então, se não foi a tua primeira escolha, o K, na mesma, o K é uma pista, diz a Sara Babo, até me vêm as lágrimas nos olhos, que chapada de luva branca. Diz a Sara Babo, até me vêm as lágrimas aos olhos, que chapada de luva branca. Então, caso tu não tenhas escolhido como primeira o K, mas tens um objeto para o K, é uma pista do que deves estar a fazer para cuidar do teu eu. Para cuidar do teu eu. Ok? Para cuidar do teu eu. O que era o R? O R representa o mundo, como é que tu vais ter tendência a ver o mundo nos próximos tempos, ou o que é suposto tu fazeres para fora. Ou seja, o teu relacionamento com o exterior, ou seja, para fora, com o mundo, o que é suposto tu estás a fazer. Então, por exemplo, a Patrícia Estrangeira diz, o R foi um alicate cortar, soltar. O que há para cortar e soltar das tuas relações externas ou daquilo que tu fazes no mundo? Por exemplo, é uma pergunta que eu coloco. Deixa eu ver quem é que mais colocou R. Por exemplo, a Mónica Correia Coach diz lápis, escrita, criatividade, o R. O que é que tu podes comunicar ao exterior? Será que queres escrever um livro? Será que queres escrever textos? Será que queres comunicar de outra forma? O que é para comunicar ao exterior? E é isso que tu também queres absorver do exterior. Ok? Por exemplo, a mesma coisa a Melissa Rod. Criar para o exterior. Uma comunicação. Por exemplo, deixa cá ver quem mais. Quem mais escolheu o R? Eu aqui não consigo ver todos. Estou a tentar ver aqui no telemóvel, mas não consigo ver todos. R, almofada, diz Ana Bravo. Dar conforto aos outros e procurar conforto no exterior. Ana Luísa Cipriano. R, laranja, frescura. Dar frescura aos outros e procurar frescura nos outros. Eu não sei, por ser laranja, se vais gostar do governo laranja. Talvez sim, porque é uma laranja. Mas, deixa eu ver aqui outros casos. Ou seja, vou repetir, se por acaso tu escolheste o K, é porque deves dar mais primazia ao teu trabalho pessoal e interno. E não estar tão preocupada com as tuas relações externas, com as tuas relações profissionais ou com o mundo, ou até pessoais, estar mais preocupado contigo. Se escolheu o R, é porque tens de estar mais preocupado com o exterior. E com a forma de tu interagires e te dares e receberes do exterior. Por exemplo, a Kátia Baruch disse que o R revela oração. É orar mais com os outros e meditar mais com os outros em comunhão, por exemplo. Aqui, a Sofia Sixties diz capa, cruz, mudança de rumo. Mudança de rumo. Será que foi a primeira escolha? Então digam aqui, quem é que foi a primeira escolha? Fátima KTCMC diz flor, liberdade, o R. Dar liberdade e procurar liberdade no exterior. Por exemplo. Então, Marta Coelho diz R, telemóvel, comunicação. Comunicar mais para o exterior e para os amigos. Por exemplo.
Ok? Então, façam as vossas... digam o que é que estão a achar do exercício. Façam as vossas interpretações. E eu quero ver aqui também a Anabela, que também fez aqui uma... A Anabela escolheu também o R, acho que foi um perfume, o K foi perfume, salvo erro. E tem a ver também com o cuidar de si e não estar tão preocupada com os outros. Ok? Então, vão dizendo o que é que escolheram primeiro e em segundo lugar, que eu vou dizer o seguinte. Para quem, Ana Luísa Cipriana diz maravilhoso, gostei muito do exercício, diz Ana Bravo. Excelente, diz a Cristina Durães. Então, vou propor o seguinte. Vocês agora vão interpretar, diz a Anabela Ventura, exercício muito interessante. Vocês agora vão interpretar o exercício e se tiverem dúvidas, eu vou sugerir que vocês nos enviem um e-mail para o mesmo e-mail, ceia.agenda@gmail.com, em que vão dizer a vossa interpretação do exercício, qual é que escolheram em primeiro lugar, qual o objeto e o que é que foi. Em primeiro lugar, e o que é que foi. E, em segundo lugar, qual foi o objeto e o que foi. E, depois da vossa interpretação, nós poderemos dar uma ajuda na interpretação. Não vos vou dizer se é já, se pode ser para a semana, pode não ser imediato, mas se vocês tiverem dúvidas, mas derem a vossa interpretação, se não derem a vossa interpretação, nós não vamos interpretar, nós poderemos ajudar a compor a interpretação, aonde? ceia.agenda@gmail.com. Ok? Por exemplo, para a Fernanda Lopes, diz primeiro o R e depois o K. O R é relação para o exterior, é dar-te mais ao exterior, é trabalhar mais para o exterior. Ok? Pronto. O José Cruz, olá José Cruz, primeiro objeto R, comando TV. Aparecer mais na televisão, José Cruz. Aparecer mais nos meios de comunicação social. Dar-te mais ao mundo nos meios de comunicação social. Andreia Pinto, escolhi o primeiro R, aprendizagem. As duas coisas, mas possivelmente ensinar também. Ok, então eu quero recordar o seguinte. Amanhã, sexta-feira, dia 21 de junho, meio-dia, vai haver uma sessão gratuita de interpretação ou de considerações astrológicas com os vossos mapas ao vivo no YouTube, com Patrícia Pontes, da Escola Centro de Estudos Integrados de Arquétipos, que é a minha escola, e vocês podem candidatar-se, terem também uma opinião sobre o vosso mapa, ao vivo, enviando e-mail para ceia.agenda@gmail.com com os vossos dados de nascimento. Ok? Com os vossos dados de nascimento e depois estando lá ao meio-dia. Ok? Depois, se quiserem ter uma sessão comigo ou com alguém da minha equipa, vão a joaomedeiros.com, onde diz consultas e enviem a inscrição. Se estão a pensar, se se identificam com a nossa linguagem, com esta forma de abordar as coisas, já perceberam o potencial, não é o primeiro vídeo que vês. Se queres trabalhar em mais profundidade, candidata-te a um trabalho em mais continuidade, comigo ou com alguém da minha equipa, indo a joaomedeiros.com, mentoria, e candidatando a uma sessão estratégica gratuita. Não é uma consulta sobre o teu mapa, mas é para te conhecermos e percebermos se faz sentido trabalhar contigo e tu trabalhares connosco, como é óbvio. Ok? Então, se não houver mais perguntas, eu vou agora estar receptivo a algumas perguntas. Já sabem, João Medeiros Consultas, ou João Medeiros Mentoria, ou ceia.agenda@gmail.com para as sessões de interpretação de amanhã, ou ceia.agenda@gmail.com para a interpretação dos vossos exercícios, se vocês interpretarem primeiro. Então, quero-vos desejar um excelente verão, nesta entrada do sol em Caranguejo, mesmo. Estou aberto a uma ou duas perguntas. Sim, Cátia da Silva Baruch. Amanhã no meu canal de YouTube, sim, que estará lá. Vocês têm no meu Facebook o link. Eu também vou colocar aqui em Stories o link. E diz a Paula Oliveira que aconselha vivamente. Olá, Paula, espero que estejas bem. Com os teus 3 filhos maravilhosos. E o teu marido fantástico. Diz a Fernanda, obrigado João, é sempre um gosto estar aqui. Não, pelos vistos não há perguntas sobre nada de política mundial. Se calhar é porque tem que ser assim. Não há perguntas também da astrologia, espero eu. Eu vou dar aqui mais um espaço de alguns segundos e verificar aqui como é que está aqui a minha cria. Fiz perguntas na caixinha, diz a Cristiane, mas eu não sei se consigo ver a caixinha, vou tentar ver. Preocupados com a saúde do Trump, diz a Cristiane. Ciclos que refletem no mapa natal. Eu não vou falar da questão do Trump. O que eu posso dizer é que quem quer que venha a ser presidente dos Estados Unidos, vai iniciar um mandato com Marte retrógrado, que normalmente é interrompido. Ok? Aconteceu, por exemplo, com Kennedy, isso mesmo. Sempre quando há um presidente que toma posse
com Marte retrógrado, que é o que irá, a partir de irá acontecer qualquer que venha a ser o presidente, que o mandato é interrompido por alguma razão. Isso aconteceu com Kennedy, vamos ver se vai acontecer de novo com quem for o próximo presidente dos Estados Unidos. Ok? Isso é a única coisa que eu vos posso adiantar para já. Em qualquer caso, perguntam-me aqui sobre a Terceira Guerra Mundial. Na minha opinião técnica, a Terceira Guerra Mundial, no sentido mesmo da violência, poderá ser muito mais tardiamente do que agora. Não vou dizer a data, mas muito mais tardiamente do que agora. Agora, a guerra entre o bem e o mal já existe e nós estamos a viver desde 2019, fim de 2019, 2020, um ciclo do mal, claramente. Um ciclo do mal, claramente. Não é que seja exatamente uma guerra mundial, mas é uma guerrilha mundial em termos da corrupção e da infiltração nos Estados dos poderes corporativos. Mas não se pode considerar oficialmente uma terceira guerra mundial. Eu não acho que vai haver uma guerra mundial com bombas nucleares. Acho que vem aí alguma confusão, mas não a ponto de haver uma guerra mundial com muitas, como aconteceu no passado. Ok? Portanto, nesse aspecto, acho que são boas notícias, e a boa notícia que eu queria deixar aqui para vocês é que, embora este ano seja um ano confuso, e embora haja sempre forças evolutivas e forças regressivas, nós estamos a caminhar a passos largos, e particularmente em 2025, para um grande impulso de resgate espiritual e das forças do bem, para as quais é suposto nós portugueses contribuirmos. Então, da minha parte, para as 200 pessoas que estiveram presentes neste live e para tantas outras que vão ver depois de estar gravado, a minha gratidão, na mesma, sigam os links que eu referi na mesma e espero encontrar-vos também nas próximas vezes. Feliz verão, feliz solstício de verão, façam um ritual dos vossos desejos para esta nova fase do ano e que seja uma fase grandiosa.